Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu quero mostrar para vocês um circuito muito interessante. Eu imagino aí que muitos vão gostar desse circuito porque ele na verdade pode ser utilizado para alimentar muitos circuitos com microcontroladores que drenam correntes da ordem de 100 mA sem transformador. Então, o vídeo de hoje é uma dica para vocês desenvolverem uma fonte sem transformador, tá? Eu sei que muitas pessoas já me perguntaram, tá? Como por exemplo fazer aí um circuito que é ligado diretamente na rede elétrica, mas que não precise utilizar, né, o famoso, né, transformador. Então imagina uma situação em que você queira, por exemplo, desenvolver um interruptor eletrônico, tá? E nesse interruptor eletrônico você tem um microcontrolador, você tem sei lá, uma interface de comunicação de radiofrequência, e você precisa então ter uma tensão de alimentação aí da ordem de 5 volts. Normalmente, antigamente, né, o pessoal colocava um transformador, só que dentro da caixinha, né, do interruptor eletrônico você não vai ter a possibilidade de colocar, você não tem muito espaço e não dá para colocar um transformador. Então, o que o pessoal costuma fazer aqui, né, utilizar aí nos seus projetos, é uma fonte sem transformador capacitiva, tá? Existe basicamente dois tipos de fontes sem transformador: capacitiva e resistiva, tá? Nesse vídeo eu vou estar abordando, na verdade, para fazer uma comparação da fonte capacitiva com um outro tipo de fonte que eu estarei mostrando para vocês, que eu julgo ser bastante eficiente e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, talvez essa fonte capacitiva muitos daí já conheçam, já tenham até desenvolvido, tá? Existe aqui um application note da Microchip, que é o AN954, né? Inclusive vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês baixarem aí este datasheet. Na verdade é um application note que ele mostra como desenvolver uma fonte capacitiva e uma fonte resistiva. Então, basicamente, a fonte capacitiva sem transformador, ela é formada por o componente principal dela é um capacitor que vai aí desde 100 nanofarads até 2,5 microfarads, tá? E com uma tensão do dielétrico por volta, né, ou acima de 250 volts, tá? Normalmente esses capacitores são capacitores de tamanho maior, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, capacitor de 1 microfarad, sei lá, por 400 volts, são capacitores de tamanho, né? Você podemos observar aqui, ó, inclusive eu tenho capacitores desse perfil aqui, ó, tá? Desse encapsulamento. Então, onde eu estava aqui, esses capacitores, que é a base aqui do nosso circuito, é colocado em série um resistor de potência. Normalmente aí esse resistor ele vai variar de acordo com a carga do teu circuito, tá? Pode ser da ordem de dezenas de ohms até algumas unidades de centenas de ohms, tá? Potências que vão de meio watt até 5 watt. Como é que esse circuito ele funciona? Ele tem como principal função aqui utilizar esses dois componentes para baixar a tensão da rede elétrica, que pode ser de 110 ou 220, né, sem dissipar muito a potência. Por quê? Porque nós sabemos que o componente que dissipa a potência é o resistor. O capacitor, né, um capacitor ideal, ele não dissipa potência. Então, só que ele também vai opor
uma reatância capacitiva, né? Então uma impedância para a corrente AC. Então, uma parte da tensão de entrada ficará em cima desse resistor R1 e uma outra parte ficará em cima do capacitor C1, né? Considerando a defasagem desses sinais. Então, sobrando aqui para o diodo D1 uma pequena tensão, né? Suportável para o diodo D1 gerar então uma tensão da ordem de 5 volts, tá? Então, a partir daí você teria aí um outro diodo D2, né? Simplesmente para poder direcionar a corrente. Eu tenho uma polaridade apenas, tá? Então, nesse caso, com o diodo nessa polaridade, nós teríamos a tensão aqui Vout positiva, né, maior que essa referência do anodo do meu diodo D2. E um capacitor aqui na saída para filtrar a tensão gerada aqui pelo meu diodo D1. Então, essa tensão Vout, ela poderia ser aplicada diretamente, por exemplo, na alimentação do teu microcontrolador, seu microcontrolador PIC, no seu AVR, tá? Você pode perceber que você teria aqui a rede elétrica e aqui 5 volts. Pessoal, tem que tomar um cuidado, porque não existe qualquer isolação galvânica, né? E, inclusive, há riscos de choque elétrico, tá? Ou mesmo caso vocês utilizem osciloscópios, né, que estejam ligados na rede elétrica, é importante isolar, né, ou ter um osciloscópio de canal isolado, mas aí normalmente é um osciloscópio muito caro, ou então o que vocês podem estar fazendo é colocar um transformador isolador, né? Podemos usar aqui, ó, por exemplo, um transformador isolador. Tá? Ou pode ser um transformador isolador que tem 110 na entrada e sai 110. Ou mesmo autotransformadores, né? Se você tiver a alimentação do teu osciloscópio 110, 220 automático, né? Você pode estar usando, por exemplo, um autotransformador como este, tá? Ele já vai estar isolando o terra do teu osciloscópio, tá? Da rede elétrica. Então, é muito importante ter isso em mente, tá? Para que a gente não corra o risco de queimar o equipamento. Então, isto, pessoal, é uma solução para gerar, né, uma tensão baixa sem utilizar transformador. Isso, pessoal, tem uma grande desvantagem, tá? Aqui, esse circuito aqui, ele não tem uma capacidade de corrente muito alta, tá? Então, caso você, por exemplo, queira gerar uma tensão aqui da ordem de 15 volts e colocar, por exemplo, aqui na saída um regulador de tensão, um 7805, a corrente quiescente do regulador de tensão talvez já faça com que esse circuito não funcione, porque é uma corrente, às vezes, quiescente já da ordem de algumas dezenas de miliamperes, que corrente tal que não é suportada por esse circuito, tá? Esse circuito tem um cálculo aqui, ó, da máxima corrente possível, tá? Aí uma corrente da ordem de 16 miliamperes, tá? Então ele não tem uma capacidade de corrente muito grande. Então, pessoal, aí que vem a nossa grande dica do vídeo de hoje, tá? O que eu, na verdade, quero mostrar para vocês é esse componente aqui, o Viper 16, tá? Esse circuito, ele, na verdade, ele é um circuito integrado que funciona como um conversor buck. O que é o tal do conversor buck? Pessoal, tá aqui, ó, tá? Um diagrama simplificado de um conversor buck. O conversor buck, ele pega uma tensão DC na entrada e transforma por uma tensão DC de saída, onde a tensão de saída ela é menor que a tensão de entrada. Então,
basicamente esse circuito ele é muito utilizado em fonte chaveada, tá? Onde eu tenho aqui uma tensão de entrada maior que a tensão de saída. Essa chave CH1, né, simbolizada aí por uma chave de contato, na verdade ela é uma chave eletrônica, ela é um MOSFET, tá? Que é controlado via PWM. Então toda vez que eu fecho essa chave, né, eu faço circular uma corrente, né, por onde eu estou mostrando o mouse. Então passa uma corrente pelo indutor L1, carrega o capacitor C1, né? Nesse momento o diodo D1 ele se encontra no estado cortado, então ele não está conduzindo. No momento que essa chave ela abre, o colapso da energia no indutor L1 faz com que a corrente continue circulando, mas agora passando pelo diodo D1. E a tensão que está em cima do capacitor C1 continua alimentando a minha carga. Então, em qualquer momento da chave estando fechada ou estando aberta, eu terei então uma tensão aqui na saída do meu circuito, tá? A tensão de saída ela depende da indutância do meu indutor, tá? E depende do ciclo ativo que essa chave ela é fechada, tá? Então basicamente esse aqui ele é um circuito muito comum, tá? Encontrado aí em vários conversores Buck, né? Podemos citar aí um componente que é o TL494, tá? Esse componente, por exemplo, vamos pegar aqui, é muito utilizado em fonte chaveada. Então aqui, por exemplo, esse era um chipset, né, um circuito integrado utilizado muito em conversores do tipo Buck, tá? Depois vocês podem estar olhando esse circuito com mais cuidado, até para vocês poderem entender como é que o circuito, né, como é que é a técnica de funcionamento desse circuito, tá? Ele é um gerador aí, ó, podemos verificar aqui, ó, numa aplicação, né, ó, uma aplicação de chaveamento, onde eu tenho uma tensão aí de entrada de 32 volts, ó, tensão de entrada de 32 volts. Eu tenho aquela configuração que eu mostrei para vocês, ó, o diodo está aqui, o indutor, que é o L1, e a chave, que na verdade deixa de ser uma chave eletrônica, né, que aí no caso é um transistor que é controlado via PWM através do TL494, tá? Então aí no caso existe uma realimentação no circuito, essa realimentação vai para um comparador para justamente fazer o ajuste aí do PWM. Pessoal, por que eu não posso utilizar esse conversor Buck aqui no meu circuito? O circuito, por exemplo, sem transformador, ligado diretamente na rede elétrica. Porque o transistor, né, interno aqui, ó, desse controlador, ele não suporta uma tensão muito elevada, tá? Então, para isso, pessoal, existe um outro conversor, né, um outro conversor Buck, chamado Viper 16. Esse cara aí é da ST, tá? Existe também um outro componente, depois eu mostro para vocês, tá? Que também existe alguns, né? Existe alguns modelos aí, é só procurar isso nos fabricantes. Então, olha só, pessoal, aqui esse cara aqui, ele também era um conversor. Deixa eu mostrar aqui. Eu desenvolvi aqui um circuito, ó, usando o Viper 16, tá? Então tá aqui, ó. Aqui, como é que funciona esse circuito? A gente entra aqui diretamente com a rede elétrica, pode ser 110 ou 220, e desse lado aqui na entrada do dreno do meu, porque aqui internamente no meu Viper eu tenho um MOSFET, tá? Então eu tenho aqui várias entradas de dreno para poder aumentar a corrente, mas eu tenho que ter aqui na entrada dele uma tensão contínua. Então, qual que é a função desse
diodo aqui, dessa ponte retificadora. Retificar a onda alternada, passando ela para pulsante contínua. E esse capacitor C3 filtra ela para que eu tenha uma tensão contínua pura. Tá? Essa tensão é aplicada então no MOSFET interno do Viper 16, tá? E ele deixa então passar essa tensão aqui na saída, onde tem o GND1, na verdade é a saída dele com o diodo. Então, lembrando vocês aqui, ó, né, a minha chave, que é o que está aqui dentro, é o que passa, imagina onde eu estou mostrando o mouse, passa daqui e sai no pino 1. Então entra no pino 13, 14, 16 e 15 e sai no pino 1. E vai para o D5, que no caso aqui é o meu D1. Depois, na sequência, vai para o indutor de 1 mH, no meu caso aqui, que é esse indutor, o capacitor, tá? E a partir daqui, ó, ele pega uma amostra da minha saída e eu realimento, ó, através da rede resistiva R2 e R3, eu alimento aqui no feedback, no pino 7 do Viper. A partir desse momento, ele vai então controlar essa tensão, gerando aqui uma tensão da ordem de 15 volts. Essa tensão, então, ela é ajustada pela razão, né, dos valores de R2 e R3. Pessoal, a vantagem de ter um circuito como este, que eu vou estar deixando para vocês também gratuitamente aí, para vocês baixarem na descrição do vídeo, a vantagem é que a gente pode ter uma corrente da ordem de 120, 150 miliamperes aqui na saída, tá? Podendo então alimentar o circuito aí, circuitos de maior corrente, tá? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz, ó, aqui no meu CAD-IGO, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu fiz aqui no meu CAD-IGO o circuito, tá? Que é esse circuito que eu mostrei para vocês, e fiz um layout aqui, ó, tá? O layout, pessoal, tem que ser muito cuidadoso, tá? Então, as trilhas, aqui é o Viper, ó, onde eu estou mostrando para vocês, é o Viper 16, tá? E aqui entra a alimentação de 110, 220, passa pelo retificador, uma ponte W08, W10. O capacitor, pessoal, é importante que o capacitor ele seja, né, um capacitor com uma tensão do dielétrico alta, da ordem de 450 volts, para poder atender 220 volts na entrada, tá? Entra, olha só, nas entradas dos drenos dos MOSFETs internos ao Viper e sai aqui, ó, no pino 1 e pino 2. Veja que é uma trilha mais grossa, tá? Onde vai para o indutor, capacitor, e tem a minha saída. Essa outra parte aqui é a parte de realimentação dele. Então, eu estou deixando disponível aqui o arquivo em CAD-IGO, para que caso vocês queiram montar essa plaquinha, tá? É possível montar essa placa usando, por exemplo, aquela técnica que eu já deixei um vídeo para vocês aí sobre como fazer placa de circuito impresso em modo caseiro com tinta de ultravioleta. Então é possível vocês estarem fazendo isso daqui, tá? E não tentem montar, por exemplo, isso em protoboard, tá? Eu não obtive um sucesso na montagem de protoboard porque a parte de realimentação é bastante crítica. É necessário ter aí um layout muito bem feito para que ele funcione, ok? Então, pessoal, vamos lá ver o funcionamento na prática, na bancada. Aguardo vocês aí daqui a pouquinho. Então, pessoal, voltando agora com a parte prática, podemos observar aqui a placa que nós confeccionamos utilizando aquele processo, né, com a tinta ultravioleta, e o layout que eu mostrei para vocês, tá? Então, tá aqui, ó, a entrada. Né, do lado, vamos dizer, desse lado aqui da placa nós temos o conector de entrada, tá? O conector de saída, a ponte retificadora, o capacitor, capacitor aqui, né, da ordem de 400 e 450 volts de dielétrico,
o capacitor de saída, que pode ser menor, e o indutor, tá? Conforme nós vimos lá no nosso circuito. Desse lado, do lado aqui, bottom da placa, está então o circuito com o Viper. Então podemos observar aí as trilhas, tá? O circuito integrado que está em SMD, que é o Viper 16. Coloquei aqui um LED, para indicar que está ligado, tá? O diodo, que é do conversor Buck, o outro diodo na saída, né? E está tudo aqui, ó. Então esse é o circuito com o Viper. Podemos observar que aqui, ó, o multímetro está medindo 15,5 aproximadamente, bem estável, tá vendo? Aqui que não há oscilação. E podemos observar aqui, ó, no osciloscópio, tá? Esse osciloscópio, pessoal, eu estou usando um osciloscópio com bateria, ele não está ligado na rede elétrica, tá? Então ele está flutuando. Ele tem aqui medindo 15 volts na sua tela, né? E pode observar que a tensão está bastante limpa, ok? Então é isso aí, ó, tá? Circuito aí funcionando, né? Mais uma dica aí da QSP Tecnologia para vocês aí desenvolverem os circuitos de vocês, ok? Se gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e aguarde os próximos vídeos. Um abraço a todos.